chapas concorrentes esse ano e a gente convida os representantes aí que vão participar desse debate para compor a mesa. Antes de passar para a apresentação das chapas, estão presentes aqui 3 das 5 chapas que estão concorrendo, a chapa 2, chapa 13 e chapa 4, chapa 1 e chapa 5 ainda não vieram, mas a gente vai começar porque estava marcado para meio-dia esse debate. Como vai funcionar? São 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco de apresentação, onde cada chapa tem 3 minutos para se apresentar. O segundo bloco, as chapas perguntam entre si numa ordem que vai ser sorteada aqui na mesa. O terceiro bloco são perguntas do público participante. Tem um bloquinho e canetas ali em cima daquela mesa. Vão escrevendo ali que no momento em que for começar o bloco de perguntas do público, a gente recolhe aquelas perguntas e sorteia também aqui no tempo de 30 minutos para responder. Cada chapa vai ter 1 minuto para cada uma das perguntas. As perguntas têm que ser direcionadas a todas as chapas, não pode ser pontualmente a alguma delas. E o quarto e último bloco, que são as considerações finais, onde cada chapa tem 3 minutos também para suas considerações. A gente vai sortear aqui a ordem de apresentação das chapas, primeiras. A primeira chapa a se apresentar é a chapa 2, segunda chapa, chapa 3, consequentemente a terceira, a chapa 4. Então, passa aqui 3 minutos para a chapa 2. A gente vai mostrar uma plaquinha quando faltar 30 segundos e uma plaquinha de conclua. Então, não vai ter tolerância com relação ao tempo. Estourando o tempo de 3 minutos, a gente desliga o som, tá? O mesmo vale para os outros blocos também. Bueno, eu sou o Ricardo Varejão, vulgarmente chamado aqui na ISEF, e eu sou aqui da Educação Física, licenciatura. Vou começar lendo um poema que deu nome a essa chapa, né? Um fragmento dele. Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é preciso que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Esse poema, esse fragmento, é do José Agostinho Neto, né? Foi um dos libertadores, enfim, pela independência de Angola, né? Do povo angolano. E a gente se inspirou nessa poesia dentro das 3 convenções de chapas abertas que a gente fez, né? Reuniões ampliadas, convidadas e abertas aos estudantes da URGS aqui para participarem, né? E a nossa chapa, ela é composta por cotistas, extensionistas, estudantes de mais de 20 cursos, né? A gente vem construindo essa chapa também em torno de um movimento, né? A gente tem um compromisso, é óbvio que a gente tem propostas. Quem quiser, tem ali em cima da mesa, né? A gente está com esse folhetinho preto e branco. Estamos autofinanciando a chapa também, pedindo aos estudantes que colaborem com a gente, com quem gosta das nossas propostas. É uma chapa autônoma, né? E nesse sentido significa dizer que é autônoma a reitoria, é autônoma a cargos e empresas, também a mandatos, né? Dentro da ordem, enfim, assim, dos políticos. Então, a gente se estabelece em 4 princípios básicos. O nosso carro-chefe é a permanência estudantil, os direitos estudantis, né? Depois, seguido da democracia dentro da universidade, depois a formação universitária, para que ela serve, no que ela vem formando e tal. E, por último, o diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais e populares, né? Nesse sentido, a gente estrutura as nossas propostas, né? Esses são os 4 eixos da proposta da chapa na mesma barca, a unidade é para lutar. É isso. Oi, gente, eu sou a Nath, estudo jornalismo lá no campus Saúde da URGS, estou aqui também para representar a chapa 3. Eu sou a Marina, sou aqui estudante da URGS, também aqui da Escola de Educação Física. Na verdade, a nossa apresentação, a ideia é a gente falar quem nós somos,
o que a gente acredita que deve ser o papel de um diretório central de estudantes e retomar um pouquinho das nossas lutas ao longo desses anos, assim, porque não somos novos, por mais que tem muita gente nova que entrou na chapa, assim, nós temos um histórico de lutas aqui dentro, inclusive compartilhado por boa parte da esquerda ao longo dos anos, assim. A gente fez até um varal com as nossas lutas, por quê? Porque é necessário lembrar da história, porque a cada ano que passa a gente acaba esquecendo conquistas, vitórias importantes que foram do movimento estudantil combativo aqui na URGS. Aí quem quiser depois eu convido, provavelmente a gente vai botar depois do debate de novo um mural com as nossas lutas históricas. Nós somos estudantes de mais de 51 cursos, temos mais de 300 apoiadores, isso reflete o trabalho que a gente faz aqui na universidade, independente de ter um diretório central. Hoje somos oposição de esquerda ao DCE, que é a chapa que compõe o DCE, que não está aqui, né, para a gente poder conversar e debater sobre propostas. Somos um movimento combativo, reivindicamos o método de mobilização, de luta, e isso se expressa no nosso histórico. Em 2004, já, quando a gente consegue retomar o DCE da mão do governismo, que na época não era ainda, já recém estava, o PT estava entrando no poder, retomamos o DCE aqui da URGS. A esquerda combativa. E lá a gente já conquistou o não aumento do RU. Queriam aumentar o RU e até hoje a gente mantém o RU a 1,30. Isso foi conquista da esquerda. Conquistamos o RU da ESEF, que a gente vai reivindicar sempre, porque é necessário lembrar da história, porque tem muita gente entrando e que talvez não saiba como foi a conquista desse restaurante universitário. Conquistamos as cotas aqui dentro da universidade junto com o movimento negro. Estamos na luta aí há anos pela paridade, de a gente ter o mesmo peso de voto e de voz nas instâncias da universidade, junto principalmente com os técnicos administrativos dessa universidade. Estamos junto com os professores que fizeram greve em 2012 pelas más condições de trabalho, pelo produtivismo exacerbado nessa universidade, que está adoecendo muitos desses professores, pela ampliação que fizeram na universidade pública, sem melhoras estruturais, sem aumentar o número de concursados, professores, técnicos. Então, somos uma chapa que reivindica a história de lutas da esquerda e que é talvez uma das principais chapas aí que vai disputar, de fato, com a chapa 1, que hoje compõe o DCE. Sou o Thiago, das Ciências Sociais. Boa tarde a todas e a todos os colegas, boa tarde aos companheiros de debate. Meu nome é Juliano, sou das Ciências Sociais também. Viemos aqui hoje representar a Chapa 4, Ação Libertadora Estudantil. Somos oposição de esquerda ao DCE também. Primeiramente gostaríamos de colocar nossa tristeza com o esvaziamento desse espaço de debate, né? É lamentável que com o tempo a gente vá esvaziando ele tanto em participação das chapas, e o público também parece que o movimento estudantil está realmente desmobilizado, e talvez isso seja um reflexo da última gestão do DCE. Enfim, a gente sabe como foi esse último ano. Nós da Ação Libertadora Estudantil somos um movimento estudantil novo, que nasceu não só para as eleições, mas para além delas. Nós mobilizamos aqui vários estudantes que vieram das lutas desse ano, que não eram identificados com nenhum coletivo, que eram independentes, não são mais, né? Agora somos um coletivo. E nossas principais pautas se respeitam principalmente aquilo que a gente viu de mais fraco esse ano na gestão, que não se apresenta aqui, né? Nós somos uma chapa que preza pela democracia direta, seja ela da participação dos estudantes nas decisões do DCE, e principalmente que não se esvazie mais como a Chapa 1 fez as assembleias. Nós pregamos assembleias por campus, nós pregamos a reorganização, a volta do diálogo do DCE com os DAs, um diálogo efetivo para que eles tenham realmente representatividade. Nós pregamos que o orçamento do DCE seja votado e seja destinado conforme os estudantes preguem. Então, as nossas principais pautas são essas, e um bom debate a todos nós. A gente passa então para o segundo bloco do debate. Nesse bloco as chapas perguntam entre si, tem 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica de quem perguntou e 30 segundos para a tréplica de quem está respondendo.
gente vai sortear aqui a primeira chapa a fazer pergunta. Necessariamente a chapa que primeiro perguntar será a última a responder. Cada chapa tem direito a responder uma única pergunta, então não pode perguntar 2 vezes para a mesma chapa. A primeira chapa a perguntar é a chapa 4, eles escolhem para quem fazem a pergunta. Nós vamos perguntar para a chapa 3. O campus aqui da ESF tem mais ou menos 900 estudantes, segundo a gente estava conversando antes. E tem um RU que vocês reivindicam, a gente também assume que foi da gestão de vocês, não estamos questionando isso, mas a gente percebe que é um RU um pouco pequeno para 900 estudantes, né? Vocês têm algum projeto de ampliação, e não apenas para esse RU, para a qualidade dos outros e alguns outros que estão defasados em infraestrutura também? Bom, acho que é uma boa pergunta, assim, porque em 2006 não havia demanda, conforme o reitor nos dizia, e a gente comprovou a demanda fazendo ato almoço. Hoje, realmente, ele está acima da capacidade dele, porque não atende só a ESF, mas sim estudantes que moram no entorno ou que são do campus da saúde, por ser a fila muito grande, vem para cá, porque ainda dá tempo andando a pé ou pegando um ônibus. Então, realmente, essa é uma das propostas de ampliação do RU da ESF, principalmente ainda concretizar a ampliação que está em processos lentos, parados agora, que é a da ampliação do RU do Vale. Conseguimos ampliar ali com muita luta, muito suor do centro, mas para além de ampliação, eu acho que a qualidade é uma delas. Assim, poder atender também o grupo de pessoas veganas que não comem carne e não são vegetarianas, que hoje não tem condições alguma de se alimentar num RU que tem um espaço para carnívoros muito grande. Então são várias demandas, inclusive a de ter essa qualidade no restaurante. Acho que lembrar também que, para além aqui do campus olímpico, também o centro de saúde, no campus do Vale, o RU também é uma problemática muito grande, né? Porque há muito tempo se diz que se vai ter um novo RU, se vai ter uma casa estudante, e infelizmente isso não é visto ainda como um direito, né, por parte da reitoria. Então, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de se mobilizar para conquistar a ampliação do RU do Vale também. Bom, eu acredito que é meio unânime as pautas de RU, principalmente as questões de estrutura que a gente vê aqui, que está operando acima da capacidade, o do centro, que às vezes existe muita reclamação, e também a questão da qualidade, que é essencial, né? Hoje nenhum dos nossos RUs, como disse a colega, ele é realmente democrático para quem fez a opção por não comer carne. Se tu não comer carne, tu não pode comer no RU. Então essa também é uma das nossas pautas, e acho que acreditamos que, para além das eleições, estaremos todos juntos, pelo menos nós da oposição, em torno da qualidade do RU. Seguinte, Leonardo, né? Isso? Rafael chegou representando a chapa 1, a gente já passou o primeiro bloco de apresentação das chapas, já estamos no segundo das perguntas entre as chapas. Eu vou consultar aqui os debatedores para a gente saber como proceder com o atraso do Rafael. Por parte da comissão eleitoral, acredito que a chapa possa participar do debate ainda, acho que não tem que excluir, acho que a gente pensou que os debates servem justamente para a gente trocar essa ideia, só tem que rever aí a metodologia, porque a chapa 4 perdeu o seu direito a perguntar para a chapa 1. É de boa isso? Tranquilo? Rafael, de boa sim? Entra nesse bloco aí, até agora teve uma pergunta da chapa 4 para 3, e a chapa 3 agora então escolhe... falta a tréplica ainda, foi mal. Falta a tréplica, e a chapa 3 depois escolhe para quem faz a pergunta. Outra questão importante, gente, que aconteceu esse ano, e o DCE infelizmente foi omisso, é com relação às caldeiras que explodiram no Vale, né? Uma caldeira explodiu, feriu 4 trabalhadores, e isso é uma coisa também referente a RU, que é um problema. Hoje o nosso RU é terceirizado, então o governo, a universidade não tem responsabilidade. Temos uma trabalhadora que até hoje está hospitalizada, que tem mais de 50% do corpo queimado, e a URGS não é responsável por isso. Ou seja, a nossa luta, além da ampliação, é lutar que esses trabalhadores sejam concursados e tenham direitos trabalhistas também. Escolher? Acho que chapa 1, né? Chapa 1.
a gente percebe nos materiais de vocês, na própria campanha, enfim, passadas em sala, a reivindicação das mobilizações de junho, né, como parte, enfim, desse sentimento apartidário que muito surgiu nas ruas em alguns momentos. Mas a gente percebe que, contraditoriamente, vocês se posicionam contra umas manifestações que aconteceram na URGS, né? A gente teve vários exemplos esse ano, não só em defesa de mais um Rio de qualidade, contra a insegurança também, diversas políticas, mas também a questão da ocupação do direito. E a gente percebe também, intimamente, a relação de vocês com o movimento estudantil Liberdade. A gente quer saber como assim, como que se dá? Vocês defendem as mobilizações, mas estão ao lado desse tipo de grupo que, de fato, só criminalizam o estudante. Pode ir? Ok. Primeiramente, eu peço desculpas pelo atraso. Infelizmente, ainda não acabou a gestão do DCE, ainda não acabaram nossos mandatos de representação discente. E hoje pela manhã, como minha perguntadora deve saber, eu espero, a gente tem uma reunião da Câmara de Graduação que acaba meio-dia. Infelizmente, ela não estava lá porque ela foi desligada por não ir. Quanto à questão de o DCE ser omisso em relação ao RU, é engraçado, porque o nosso foi o único DCE que trouxe o pró-reitor de assuntos estudantis para as instâncias do movimento estudantil para falar sobre a RU. Num SEB, caso você não lembre. Quanto à questão das mobilizações, é uma coisa interessante porque a gente defende uma pluralidade. O que a gente não defende é que a nossa pluralidade seja apenas uma fachada para um centralismo que define tudo. E é por isso que a gente não teve posição nas duas ocupações, porque internamente a gente não chegou a uma decisão de consenso de apoiar ou não. Então a gente não foi contra nenhuma das ocupações, por mais que a gente não tenha explicitamente apoiado. O que eu acho que foi um erro do DCE, principalmente na ocupação da reitoria, não ter ido nas assembleias para levantar as pautas dos estudantes. Eu queria questionar esse tipo de pluralidade que tu tão reivindica, diz que nós, como parte de movimento estudantil de oposição, não temos. Essa pluralidade, ela é tão plural que também aceita a presença no MEL, né, na articulação política de vocês, porque, enfim, foi descoberto, é público já no YouTube para todo mundo, a tua proposta para lidar com o movimento estudantil das licenciaturas do Vale. Tu propõe nitidamente no áudio que vazou ontem à noite na internet que se cria uma resolução 19 como parte excludente, que se aumente as carga horária e que se dificulte o curso explicitamente para o curso das licenciaturas. Eu queria que tu esclarecesse isso, porque é mais um ataque da tua gestão, completamente ligada, sim, a partidos políticos por trás desse... É importante lembrar que as licenciaturas, elas têm a maior evasão da URGS. Então, uma resolução 19 específica, ela busca criar condições específicas para a resolução 19. Porque, se a gente sabe, a resolução 19 é genérica. Nós temos muitos cursos que têm uma visão conservadora de curso, como, por exemplo, a medicina, a saúde e vários das humanas, que ainda têm o conceito de turma. Isso é uma coisa que dificulta muito, porque a aprovação tem que ser em bloco. E se o aluno reprova em uma, não só ele entra em duas, no caso, ele não só entra na 19, como ele perde toda a questão de bloco, o que não estimula ele a ficar na universidade. Chapa 1 pergunta agora. Necessariamente para a chapa 2. Chapa 2. Trocando de assunto, falando um pouco das pautas externas da universidade que nos afetam, eu queria saber como Porto Alegre hoje é a cidade que tem o maior número de infectados por HIV por habitante, quais são suas propostas para a situação dos soros positivos? Bueno, por mais que na educação física a gente se esforce, agora se aproxime mais do ramo da saúde, né? Eu acho que eu não tenho como responder essa questão, né? Essa questão é o Estado, enfim, as políticas públicas que tem que resolver e nós, enquanto povo, tem que pressionar para que a gente, enfim, os problemas sejam resolvidos e as pessoas acolhidas, né? Principalmente, né? Não só por ser HIV positivo, enfim. Vou aproveitar o tempo então para dizer que dentro das nossas propostas, assim, no diálogo com a sociedade, que enfim, tu perguntou algo de fora da universidade, né? Nós estamos sempre ligados e sempre em solidariedade com os movimentos sociais, né? Por exemplo, o movimento de atingido por barragens, né? Lá no noroeste do Rio Grande do Sul existe uma tentativa de construção de nova barragem, né?
para acabar com o Rio Uruguai, que já sofre com muitas barragens lá, né? Nesse sentido, a gente está junto com a população de lá e com os movimentos sociais, e a gente, enquanto movimento social também, e político e estudantil, quer ter fortalecido esses vínculos, né? Para que a gente chegue também na universidade, onde se produz tanto conhecimento, né? Que a gente chegue com uma carta política desses movimentos sociais e que a gente possa, sim, pressionar para que seja socialmente útil esse conhecimento trabalhado aqui dentro. Assim como o transporte público também na cidade, né? A gente não conseguiu, a universidade não deu respostas, não sugeriu nenhum tipo de solução ou problema, né? Fazer as pessoas pensarem. Bem, a questão das barragens do Noroeste eu conheço bem, porque eu sou de lá. São 2 barragens e uma delas visa apagar o roncador do mapa, que nem aconteceu com as cachoeirinhas lá do Itaipu. Acho que sim, a gente tem que pesquisar. E ao mesmo tempo no nosso país tem um problema de energético de falta de planejamento. São coisas que a universidade pode sim discutir e eu acho que isso cabe a gente trabalhar junto com os nossos professores, que isso é extensão e isso a gente pode construir dentro da universidade. Eu convido, se a gente ganhar, a fazer parte dessa movimentação. Enfim, falando de extensão, como nossa chapa tem muito carinho com a extensão universitária, né? Entendendo ela não como um emaranhado de coisas que hoje, se a gente for entrar no portal lá da Pró-Reitoria de Extensão, qualquer coisa pode ser extensão, né? Mas a gente defende que a extensão universitária ela tem que ser ligada propriamente às comunidades, enfim, às vilas da cidade e também em contato com o campo, enfim, aonde tiver diálogo com o povo, assim, entende? Então, nesse sentido, a gente defende a extensão universitária também, mas é só com luta que a gente constrói ela. Passar a última pergunta, só relembrando que a gente está recolhendo perguntas da plateia ali junto com a câmera. Também lembrando que todos os debates, inclusive esse, vão ser disponibilizados no YouTube, está sendo gravado ele na íntegra. Então, quem quiser fazer perguntas, faz por escrito ali até o final desse bloco. Ontem eu passei em sala no prédio da medicina e encontrei estudantes da fisioterapia que são desse campus aqui, né? E eles me fizeram uma pergunta e eu vou, enfim, perguntar, porque eu acho importante a questão vir também dos estudantes que não estão nas chapas, né? A questão da fisioterapia, dos estudantes da fisioterapia, era o seguinte: qual é a proposta de vocês para resolver o problema de estrutura física da ESEF, né? Por exemplo, a educação física tem seu diretório acadêmico pequeno, tem. Fisioterapia não tem, dança não tem. Eles também não querem containers, né? Como foi sugerido. Né? O que vocês têm de propostas, assim, e de que maneira vocês pensam articular? Bom, Ricardo, a gente está tomando um pouco mais de conhecimento, pelo menos pessoalmente, algumas outras pessoas já tinham falado daqui, mas eu particularmente estou conhecendo a ESEF hoje, né? E tu também já tinha me dito algumas coisas de estrutura. E a gente acredita que a única forma de resolver os problemas de infraestrutura, não apenas da ESEF, mas todos os campos têm algum problema de infraestrutura, é realmente institucionalizar os espaços de deliberação do campus, para que o próprio campus possa, por meio desses espaços institucionais de deliberação, de qual o DCE deve ser instrumento e não lançar as pautas para o campus, e sim receber as pautas dos próprios estudantes, para que aí sim o DCE, a partir das pautas e da mobilização dos estudantes, dos apontamentos de quem vive o dia a dia de cada campus, de quem conhece a realidade, poder fazer, junto aos outros espaços institucionais, a luta por essas mudanças. E eu acho que a prova a prova de capacidade de mobilização é a própria questão de não querer container, né? Que é uma questão extremamente paliativa, uma questão que não resolve nada, e o que falta mesmo hoje é essa democracia no DCE, é que os campos, que os próprios estudantes falem por si e possam reivindicar suas próprias pautas, não que algum DCE vá e levante as pautas dos estudantes, porque nós somos 25 mil na universidade e nós temos plena capacidade de levantar as nossas próprias pautas. O que nós precisamos é do espaço institucional que seja realmente democrático.
Nesse sentido, é interessante pensar na democracia da universidade também, né? Porque hoje ela coloca os professores em cima de um púlpito que só eles decidem, né? Então, nesse sentido, a mobilização tem que acontecer em torno das pautas dos próprios estudantes, né? E que suas demandas sejam discutidas no próprio campus, né? A gente tem uma universidade muito fragmentada geograficamente e me leva a pensar que o movimento estudantil, de verdade, enfim, que vai conseguir fazer luta real, vai ser aquele organizado bem em seu campus, né? Nesse sentido, a nossa chapa também tem propostas para organização de comitês e assembleias pelos campos, para que daí sim se efetive, né, essa demanda. Bom, eu acho que a questão, então, da proposta das assembleias é um pouco semelhante, mas eu gostaria de comentar a questão dos professores, né? Hoje, realmente, tu tem razão, os professores têm um peso muito maior do que nós em qualquer decisão, e não apenas nas questões estruturais ou da universidade, até no próprio currículo dos cursos, que é muitas vezes defasado, e isso também por parte de um enfraquecimento do movimento estudantil de uma forma mais orgânica, né? Tem muitos DAs que não conseguem mandar os seus representantes para as reuniões de departamento, o que, por lei, invalidaria as reuniões de departamento, né? Mas é a questão para além das eleições também. Então tá, com essa última pergunta a gente encerra o segundo bloco, que era o de perguntas entre as chapas, e passa para o terceiro momento do nosso debate, que são as perguntas da plateia. Lembrando que cada chapa tem 1 minuto para responder a cada uma das perguntas. A gente fez um sorteio aqui da ordem das respostas, 3, 2, 1 e 4. Lembrando que a cada pergunta essa ordem se inverte. E se tiver 6 perguntas ou mais, na metade a gente ressorteia para mudar a ordem de respostas aqui. Então, a primeira pergunta não pode ser para uma chapa específica, aqui está para a chapa 1, então fica para todas. O que vocês pensam sobre a acessibilidade no campus olímpico? Então a chapa 3 começa respondendo, depois a 2, a 1 e a 4. Uma boa pergunta. Hoje aqui na ESEF existe um setor que está estudando, principalmente com a vinda da fisioterapia, pegou-se essa demanda de forma mais séria. E eu acho que a chapa em si não tem nenhuma proposta concreta, mas eu acho que é necessário sim, e isso tem na própria chapa, a gente tem companheiros que colocam a necessidade da acessibilidade por terem uma família e por serem também deficientes físicos, assim. A ESEF hoje ela não comporta. A ESEF e a URGS. Fui no IA hoje, ontem, no Instituto de Artes, fomos no do teatro. Se vai para o centro, não existe acessibilidade alguma. Então, acho que essa pergunta é muito válida aqui para a ESEF, principalmente porque a gente se preocupa com os corpos, né? Tem o curso de fisioterapia, de dança, de educação física e não tem acessibilidade para as pessoas que necessitam, assim. Mas eu acho que essa política deve ser algo para se pensar para a universidade como um todo. A gente fala muito em inclusão em aulas, mas de fato, na prática, na objetividade, a gente não contempla ela nas políticas aqui da URGS. O cenário que a gente tem na Universidade do Rio Grande do Sul aqui é bastante triste, assim, né, em termos estruturais, né. Hoje mesmo a gente tem um prédio no centro caindo, assim, né, que está interditado. E mesmo assim a gente sabe o quanto de pedregulho, enfim, de buraco, de calçada mal feita. Agora eles investiram um tantão em volta aqui do campus, quem vem andando ali, né? Mas ainda assim, aí tu entra aqui, aí tu vê isso aqui, né? É difícil pra caramba, assim, né? Enfim, enfrentar os desafios da acessibilidade dentro da universidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem que, enfim, ser sensível aos estudantes e às demandas que chegam por acessibilidade, por construção de novas estruturas, e que essas estruturas obedeçam essas normas, né? Essa demanda dos estudantes, e que não é só dos estudantes, que é de acessibilidade para a comunidade em geral. A questão da acessibilidade é um desafio estrutural da universidade. Quem não sabe, existe um esforço dentro da reitoria para buscar o possível. Um resultado disso é que hoje a sede do Vale tem uma rampa de acesso, mas ainda assim a porta não comporta um cadeirante. Isso é algo que vai ter que ser trabalhado. E a questão do DCE nisso aí, é importante dizer que no centro o DCE não tem acessibilidade nenhuma, porque tem que subir aquela escada que os caras estão negando ela até para a questão do PPCI.
Então, a universidade está trabalhando, o DCE pressiona, não só a acessibilidade, a gente até está propondo alterações na 11/2013 para melhorar a questão dos alunos de necessidades especiais, e a questão dos PPCIs, que a gente vem perseguindo desde o início do nosso mandato, para que a reitoria dê condições de habitação ao espaço estudantil. Ainda que a pergunta tenha sido direcionada à ESEF, eu acho que é bom enxergar o panorama de uma forma bastante geral, né? Não apenas os campos não têm acessibilidade, mas as casas do estudante não têm. Boa parte dos RUs é de trânsito bem difícil. E eu tive a oportunidade, eu estudo praticamente só no Vale, porque eu faço ciências sociais, e nós temos um colega que é cadeirante, e o Vale é simplesmente praticável para um cadeirante. Em dias de chuva não adianta nem ele sair de casa, realmente, porque não existe como. São problemas estruturais bem sérios que a gente tem que encarar, não tentando fazer o possível, né? Mas não existe fórmula mágica. Eu acho que as estruturas é um problema estrutural, é um problema que está muito claro, e é um problema que tem que ser resolvido, tem que ser pressionado, porque nenhum dos campos, nenhum dos RUs, nenhuma das casas dos estudantes tem realmente acessibilidade. E não adianta a gente ficar pensando que está se facilitando o ingresso à universidade se a gente não está realmente tendo uma universidade plural, né? É um acesso que é meio facilitado e bastante restrito. Segunda pergunta, então. O que a chapa tem a dizer sobre o posicionamento da gestão da chapa 1 apoiando a homofobia e sobre a objetificação da mulher? Começando pela chapa 4. Em relação à chapa 1, nós lamentamos, né? Nós acreditamos que nenhum espaço da universidade deva fazer isso, tanto os espaços quanto os estudantes. Nós infelizmente não vemos hoje muitas políticas dentro da universidade, tanto por parte do DCE quanto por parte da reitoria, para acabar com essas opressões de homofobia, de machismo. E é uma questão que não é só a violência simbólica, né? A URGS tem um certo histórico de violência contra mulheres, contra homossexuais. E a gente acredita que isso não se resolve somente com campanhas de conscientização. Precisa realmente que dentro da URGS a gente identifique essas pessoas, porque já houveram vários casos. E principalmente precisa que os órgãos institucionais, como o DCE e como a reitoria, não fiquem neutros e muito menos estimulem esse tipo de prática, que é realmente lamentável. Bem, no que tange a nossa gestão, nosso primeiro grande ato de gestão foi em combate à homofobia na questão de proposta do uso de nomes sociais para pessoas transgêneras. Esse projeto ele não foi aprovado como a gente propôs no Conselho Universitário, porém ele foi aprovado no mérito e se constituiu uma comissão dentro da reitoria para fazer um projeto mais elaborado. A gente está no aguardo de que isso retorne para ser apreciado. E isso sim é uma coisa que a gente conquistou em prol disso. Quanto ao DCE ser homofóbico, objetivar a mulher, isso aí é novamente a confusão que se faz entre imagens. O DCE em momento nenhum foi atrás da objetificação da mulher, a gente não defende a homofobia e a gente está agora começando a construir um conjunto de pautas LGBT. Inclusive, um dos grandes problemas do machismo, que foi aquele trote que aconteceu na Letras, o DCE queria se opor a isso construindo uma alternativa de trote que infelizmente não saiu do papel, mas é uma coisa que a gente pretende implantar ano que vem, que é fazer um trote alternativo aos trotes violentos, machistas e qualquer outra manifestação que tenha nos trotes por falta de condução. Existe uma cultura muito forte, né, dos trotes opressores dentro da universidade, né? É uma cultura que passa de barra para barra e é muito e fica na lógica do descontar, né, porque eu recebi. Isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta das pequenas, mas muito violentas formas de opressão que existem na sociedade, assim, né? Então, nesse sentido, a nossa chapa, a chapa 2, na mesma barca, a gente quer fortalecer, né, os coletivos que já existem na universidade, como o coletivo de mulheres, né, como coletivos LGBTs, e que eles tenham sua autonomia e que se tiver, uma vez a gente, no DCE, a gente consiga ter maior diálogo com eles, né, e os grupos que não têm ainda um histórico de formação, de luta ali, a gente possa fomentar dentro dos grupos de trabalho que está incluído na nossa pauta, assim.
Então, nesse sentido, as lutas têm que se dar em todos os âmbitos aí, os trotes acontecem, são fatos políticos, a gente discute, rediscute essas coisas no movimento estudantil, mas é uma prática cotidiana que tem que ser, né? De respeito à mulher, de respeito à orientação sexual de cada um. Bom, Rafael, eu acho muito complicado, assim, tu vir aqui defender, de fato, teus companheiros de gestão, porque na prática o que a gente viu ao longo de 2014 inteiro foi o contrário. A gente viu uma gestão homofóbica, machista, em que simplesmente não existem mulheres compondo a gestão. O DCE, por diversos momentos, teve posicionamentos machistas individualmente, enquanto presidentes, tesoureiros, secretários. Vocês sabem, não preciso aqui citar, enfim, posts de Facebook, posicionamentos em conselhos de entidades de base em que foram seriamente ofensivos com mulheres LGBTs. Vocês não têm LGBTs por parte da gestão, ao menos nem se preocupam, e acho que é complicado reivindicar esse tipo de coisa quando vocês não têm política para esse setor na universidade. Eu acho que a ESEF e o curso de dança deu um exemplo muito bonito aqui, quando ocorreu um caso de homofobia, porque a gente acha que a piada é normal, a piada é comum. Até que o pessoal da dança se auto-organizou e fez um ato aqui com um beijo gay, foi muito bonito, porque faz a gente se dar conta de que a gente tem que se colocar no lugar do outro para saber se aquela piada é ofensiva para o outro também. Então é o caso, sim, da gente criar, inclusive como proposta nossas, o primeiro encontro LGBT da URGS, assim como teve o primeiro encontro de mulheres e de negros e negras. Lembrando que estão encerradas as perguntas ali, mas já tem uma quantidade suficiente aqui, além das 6 que a gente vai fazer nesse bloco. Terceira pergunta, então. A Chapa 1 começou com o projeto do DCE Cultural este ano, com oficinas de danças e teatro. Se as chapas ganharem, pretendem continuar com o projeto? Começa pela Chapa 3. Em primeiro lugar, eu acho importante a cultura ser algo valorizado por essa universidade. Assim. A gente tem tentado aqui, enquanto diretório acadêmico na ESEF, fazer esses espaços, mas algo muito importante que talvez a gente ache normal. Por que a gente tem que cobrar nesses espaços? Por que a gente tem que botar aula de dança paga no espaço do DCE? Para nós, não. Não dá para ser um espaço mercadoria. A cultura, pelo menos enquanto movimento estudantil e resistência, ela tem que ser algo gratuito, em que a gente possa vivenciar diferentes culturas e não se utilizar daquilo para arrecadação. Então, para nós, é fundamental, sim. Se é algo, eu acho que se é algo que atingir os estudantes, que é bom, vamos retornar jornadas culturais que a gente fazia enquanto era gestão do DCE, de ir nos campos, sim, ter culturas e diversas para além da dança, teatro, música, artes visuais, etc., artes plásticas, mas que os estudantes podem ser autônomos e não ter que pagar para ter acesso àquela cultura. A cultura é assunto muito importante em qualquer espaço político, humano, enfim, né? Nesse sentido, a gente tem que incentivar mais, né? E a cultura muitas vezes parece que é encarada como algo menor, né? A gente sabe que dentro da universidade os cursos que têm relação com a arte são os que menos ganham orçamento, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem que fomentar festivais de culturais, de arte e cultura popular dentro da universidade, né? E que tenha um diálogo com pessoas que produzem cultura fora da universidade e que quem produz cultura dentro da universidade também tem a capacidade, tem o direito de expor a sua cultura aqui dentro, seja pelo teatro, dança, artes visuais e o que for. Eu mesmo tenho uma história dentro da cultura que é o hip hop, né? Muitas vezes aqui dentro é difícil encontrar algum desse meio aqui, né? Então, quando a gente encontra alguém, quando a gente consegue desenvolver algum diálogo com o pessoal do circo, com o pessoal do teatro, aqui na educação física, é fundamental, e que a gente não veja isso como menos político, porque através dessas expressões a gente consegue se manifestar politicamente também, consegue lutar, né? E ter um corpo forte, enfim, e ter cabeças pensantes que a gente consiga também dialogar sobre qualquer assunto, porque Bem, o espaço cultural foi sem dúvida o carro-chefe da nossa gestão, foi o que acabou demandando muito mais do que a gente esperava de esforço. É importante ressaltar do porquê que o espaço cultural é pago. Ele é pago porque eu acredito que ninguém trabalha de graça. O valor que a gente arrecada, ele vai para o professor.
que dá aula, que garante que vai ter uma aula de qualidade, vai ter alguém que se preocupa. Eu acho preocupante esse posicionamento da Chapa 3 de querer que esses instrutores trabalhem de graça, porque isso mostra a desvalorização do profissional de educação física. Então, dito isso, a gente gostaria de intensificar, junto com as pró-reitorias, tanto de extensão quanto de assuntos estudantis, as questões que tem no Vale, que é o Vale 1230, que é quando a URGS traz alguma banda, alguma coisa cultural para fazer um evento lá. Só que agora nós temos um novo espaço lá, que é a questão foi a reforma do anfiteatro grego. Quem não conhece, para baixo do CV, a reitoria, principalmente a Suinfra, fizeram toda uma reforma para reabilitar aquele lugar, que agora tem iluminação e tem um acesso melhor. Eu acho que aquele é um espaço nobre que foi reconquistado e a gente vai poder usar isso em prol do estudante no próximo ano. Nos contempla bastante os posicionamentos da Chapa 2 e da 3, mas acho que é válido ser feito um comentário aqui que o posicionamento da Chapa 1 só corrobora, né, com essa questão do DCE, a gestão do DCE esse ano, do DCE de verdade. É uma gestão, né, que ela é muito mais prestadora de serviços do que uma gestão que deve ser realmente de um diretório de central dos estudantes ativo e democrático, né, que deve estar sendo construído com o conjunto da universidade, né, da comunidade universitária. Então, não adianta tu pegar e se encastelar dentro do quartinho lá do DCE e ficar prestando serviços pagos, entende? O DCE não está aí para isso, o DCE está aí para mobilizar os estudantes, está para mobilizar esse tipo de debate o ano inteiro e não apenas às vésperas da eleição. É um DCE que, enfim, acho que nem adianta a gente bater, enfim. Nós, a partir da metade das perguntas aqui, nós ressorteamos a ordem das respostas, não deu muita diferença, ficou 3, 1, 2 e 4. Mas passamos então para a quarta pergunta. Quais as propostas em relação à segurança na universidade? Começa então pela chapa 4. Bom, essa é uma questão que vem sendo reincidente em todos os debates, e é porque realmente a gente percebe que a segurança é bem precarizada. Nossa chapa entende que a segurança na universidade ela reside sobre um tripé, né? Que é o tripé da vigilância, da estrutura e da ocupação. O que a gente entende por vigilância é o tipo de segurança que se faz hoje na universidade. Hoje a segurança é unicamente patrimonial, os seguranças não têm nem autonomia e muito menos o dever de proteger o estudante. É apenas proteger o patrimônio e às vezes proteger o patrimônio do próprio estudante, sendo uma segurança opressiva contra nós estudantes. A questão da estrutura é realmente uma questão de iluminação, uma questão que deveria ser responsabilidade da reitoria se fosse pressionada pelo DCE. E a questão da ocupação é o final de tudo isso, né? Campus seguro é campus ocupado, mas a gente só pode ocupar o campus se a gente tiver um campus em condições de ser ocupado e uma vigilância que realmente vigia o estudante, não apenas isso. Tem que concluir. Bueno, muito do que a 4 falou a gente tem acordo, assim. E é preciso que a gente abra o campus mesmo, né? A gente acha que dentro de uma concepção capitalista global, assim, e até, enfim, nos bairros aqui em volta, a gente vê cercas, muros, cercas eletrificadas, enfim, como sinônimo de segurança, né? Nesse sentido, a universidade, um espaço coletivo, um espaço de construção de conhecimento, tem que ter as suas portas abertas, né? E daí pensar uma segurança mais humanizada é dever, mas eu acho que nenhuma chapa aqui vai conseguir dar conta disso, porque simplesmente essa é uma questão que todos os estudantes têm que debater. E o movimento estudantil da URGS em específico precisa refletir, precisa fazer um fórum, um grande fórum, para que a gente debate essas coisas aqui, porque como existe o mapa da segurança lá no centro, lá em volta do direito e tudo mais, eu já fui assaltado ali, muitas vezes se torna um mapa do medo aquilo lá depois. Porque ninguém quer passar lá, porque simplesmente já aconteceram N casos e a gente não consegue solucionar. Então, nesse sentido, a gente tem que ocupar com arte e cultura aqui, não discriminar o preto que entra, o que vem bater aqui na porta e tal, né? Não discriminar ninguém que entra aqui dentro, porque se a gente tem medo de um estranho, como é que a gente vai, né? Vamos acolher, vamos fazer atividades culturais aqui dentro. Isso para a gente ocupar e ser dono do lugar, né, Chapão?
Bem, nós como gestão trouxemos um problema já de 2013, que era a questão de segurança, que houve já um surto de assaltos na época, no final do ano passado, no Campo Centro, e o meu diretório acadêmico, que é o CUE na época, se mobilizou através do seu conselho para fazer um levantamento de dados. Por quê? O que era levantado? Que não tinha segurança nem da URGS, nem da Polícia Militar, porque não tinha ocasiões de crime, não tinha necessidade de ter policiamento. Então, a gente, com aquele mapa na época, a gente já conseguiu mais policiamento, e agora, de novo, houve um novo surto, e no Vale, no Campo Saúde e no Campo Centro, nos 3 campi ao mesmo tempo. Então, nós, com o mapa de segurança, ele funciona para todos os campi, só que ele só está centrado para o campo central, mas tu pode relatar em outros campi também. A gente não só quer expandir o campus, esse mapa da campus de segurança, como a gente quer fazer um outro mapa para relatar outros problemas, que é a falta de iluminação, em que a gente vai fazer um mapa da infraestrutura, onde a gente vai poder relatar que não tem luz, não tem água, não tem isso. Não, então, a gente acha que o DCL pode fazer muito mais do que relatos, né, para os estudantes, assim. A gente acha que muitas das alternativas para combater a insegurança nos campi, em todos os campi, né, desde o Vale até o Centro, sem dúvida são a contratação, a retomada dos concursos públicos para a segurança universitária, uma segurança humanizada e capacitada para lidar com a comunidade acadêmica, segurança, técnicos, professores, a questão da comunidade ao entorno também dos campi, né, que também faz parte da universidade pública, a questão da iluminação, mas principalmente a retomada dos espaços públicos, assim. Isso vai desde a autonomia dos diretórios acadêmicos de poderem realizar suas confraternizações, de poderem, né, ocupar o campus, como a criação também de cursos noturnos alternativos, como é a questão da pedagogia noturna também, que até hoje não tem. E eu acho que é frisar a necessidade da gente pensar alternativa para além da Brigada Militar. Eu acho que essa é a proposta, inclusive o colega colocou a proposta como a Chapa 1. Eu acho que a ESEF teve um exemplo muito importante esse ano ainda com a entrada da Brigada Militar no campus, que feriu estudantes, e a gente conseguiu inclusive comprovar o diretor tomando posição, o Conselho da Unidade tomando posição, a reitoria tendo que se posicionar. Então acho que esse não é um meio para a segurança na universidade. Pergunta: qual o posicionamento da chapa em relação à precarização das estruturas físicas da universidade? Começa pela 3. Já que a gente está no campus olímpico, começo a falar do campus olímpico. Em 2009 entraram 2 cursos aqui. Esses 2 cursos muito bem-vindos, estudantes todos muito bem-vindos. Luta, inclusive, do movimento estudantil, ampliação de vagas. A questão é, como vem essa ampliação? A gente não aumentou 1 metro quadrado. E o prédio da dança, hoje, ele ainda é projeto, conversando com o diretor da ESEF, que não tem previsão de começar. Então, assim como na época do RU a gente não tinha possibilidade, a URGS não tinha dinheiro, mesmo sendo o 3º maior orçamento do Rio Grande do Sul, a gente conquistou com muita luta. Então, acho que sim, a gente precisa fazer mobilização de novo, e a ESEF é exemplo disso, para conquistar esse espaço estudantil. Não foi feito nenhum aumento. A gente tem a campanha do 880, porque esse ano a gente está fazendo 80 anos de URGS, a excelência, né? E a gente questiona, 880, a excelência não chegou aqui. Porque no momento em que a gente tem o prédio do Instituto de Artes há mais de 20 anos caindo aos pedaços, é isso mesmo, a gente não tem acessibilidade, a gente não tem 1 metro quadrado construído, o que construíram no direito está caindo. Isso é precarização da universidade. Ao mesmo tempo que se investe tanto em universidades privadas e no setor privado com o investimento público. Isso a gente precisa se questionar. É verdade que a questão de infraestrutura da universidade não é uma questão de dinheiro. A universidade tem, e tem muito dinheiro com Reúne para construir prédios. Sobrando, dá para construir um campus inteiro. Por que a universidade não constrói? Porque a universidade não tem licenciamento ambiental. Apenas esse ano o Vale, pela primeira vez na história, teve uma licença de operação, ou seja, até então o Vale estava irregular em órgãos ambientais. E esse é o grande entrave que essa universidade enfrenta. Ela não consegue lidar com a questão ambiental. É por isso que não tem prédio novo no centro, e o que saiu porque tinha construção lá, que eram os galpões. No Vale, as construções estão paradas há anos. A Casa Estudante do Vale foi prevista em 2009, e até hoje sequer começou a obra. Existe a planta, existe tudo, só não tem o projeto.
Isso afeta todo mundo, porque a essa altura do Reúne já era para ter metade do que tem no centro no Vale. A engenharia inteira era para estar no Vale, que são 4.000 alunos. E ficam todo mundo no centro, sobrecarregando uma estrutura que é pequena e não tem como expandir, porque a maioria dos prédios do centro já são históricos. Então, o máximo que eles podem fazer é reformar e deixar em condições habitáveis. Pois é, só rapidamente me apresentar, que eu estava passando em sala até agora há pouco, lá no IA, coincidentemente. Eu sou o Lucas, da arquitetura, e eu queria até colocar assim, a questão de infraestrutura. A gente sabe que estão faltando não só o prédio aqui, o prédio do IA que está lá caindo aos pedaços, o prédio do DAD que poderia ser interditado, assim como o prédio do direito está interditado. E não é uma questão só de licenciamento, não é também uma questão de falha de gestão por parte da reitoria, por parte das licitações também, que são muito mal feitas. Vide o prédio que foi construído, né, com empresas e muito mal gerenciado. E o que falta, na verdade, aí, como gestão de DCE, é reunir todos os estudantes para que a gente possa ter todos esses projetos juntos para pressionar de fato a reitoria, né? Se juntar com o IA, o pessoal do IA, se juntar com o ESEF, se juntar com o pessoal do campus do Vale, para que a gente reúna de fato todos os campos para pressionar por uma mudança efetiva, né, e não ficar só na promessa. Bom, essa questão ela está inserida dentro dessa expansão precarizada que é o Reúne hoje. A gente nunca teve tantas verbas destinadas para as universidades federais, o que é um grande avanço, mas realmente essas verbas têm sido mal distribuídas, né? E não é só questão de falta de prédios, não é só questão de licença ambiental, né? A gente tem a biblioteca do IFCH inundada, a gente tem panela explodindo no RU, a gente tem uma série de problemas como o prédio caindo do direito, que estão dentro desse contexto de expansão precarizada, e cabe ao DCE estar criando espaços institucionais em todos os campi para que a gente possa estar debatendo isso aí o ano inteiro, debatendo quais são os problemas infraestruturais da nossa universidade, de forma que o DCE possa realmente encaminhar isso para a reitoria, a gente possa pressionar para a gente ter uma expansão de qualidade, que é algo que necessitamos. Última pergunta, então. Qual a posição da chapa e o que tem feito sobre a falta de espaços para a convivência dos estudantes e comunidade universitária? Começando, então, pela chapa 4. Qual a posição da chapa e o que tem feito sobre a falta de espaços para a convivência dos estudantes e comunidade universitária? Eu acho que vieram 3 perguntas em seguida sobre a infraestrutura, então desculpa se a gente ficar um pouco redundante, né? Questão que a gente tem feito, a gente não tem convivido porque não tem muitos espaços de convivência, né? A gente vê principalmente, como o Ricardo já colocou, aqui 2 cursos novos que sequer têm o seu diretório acadêmico. E todos esses são problemas que vêm de uma expansão da universidade que não atende ao que devia atender. Então, a gente, para continuar falando disso, a gente ia ser repetitivo. É toda essa questão de verba que vem e que não é usada no lugar certo. Então é essa expansão precarizada que a gente vai falando bastante. Só uma coisa, uma das coisas que a Chapa 1 diz que é de boa gestão é da sua sede, que agora funciona, né? A gente volta a lamentar aqui que a sede esteja funcionando, mas esteja desocupada pelos estudantes. Com relação então à ocupação dos espaços, eu queria trazer um exemplo do que a gente vem fazendo, porque é justamente o que tá aí na pergunta. Parte da nossa chapa é formada por pessoas do centro, de vários diretórios. O que acontece, né? Houveram as diversas proibições de eventos, né? A nossa diretora lá da arquitetura baixou norma no papel contra a gente. Então, na prática, muitos da nossa chapa estão aí unidos entre todos os diretórios da arquitetura, da pedagogia, do direito, da economia, para fazermos festas de ocupação juntos. Estamos fazendo, e é essa ampliação de diálogo entre os diretórios que a gente está propondo para toda a URGS.
E aqui na ESEF a gente tem que se manter aguerrido na luta, assim, porque a gente tem perdido espaços aqui, como o galpão da ESEF, né? Que essa universidade, ela tem capacidade, ela tem o seu almoxarifado, ela pode guardar aquela tralha que está lá guardada, aquele pedaço de pista que já estragou ali, e pode abrir para a gente retomar as festas ali, retomar a nossa confraternização e a nossa diálogo constante, né? Esse espaço é nosso, tem que ser nosso. Tem que ser nosso. A questão das festas, tudo ficou mais difícil depois da Boate Kiss. Até mesmo o D7 Santa Maria, quem não sabe, tem uma festa tradicional que parou porque eles tiveram que entrar em reformas para deixar apto a ser usado para festas. E é isso que a reitoria alega. Alega que não tem PPCI e que não pode fazer festa por causa disso. Só que a PPCI é a responsabilidade dela. Esse que é o mais engraçado. A gente é proibido por não ter algo, que é a responsabilidade da reitoria. E nisso aí a gente começou a buscar exatamente isso, a pressionar pelos PPCIs para poder ter a condição de ter esses ambientes para festas. A questão da convivência, existe uma coisa agregada que é um outro problema, que é a questão das alternativas de alimentação. Hoje, no Campus do Vale, a gente tem 3 lancherias alternativas ao RU. O restaurante buffet e os 2 do Antônio. Então não existe uma alternativa tão forte para o aluno poder buscar um alimento mais acessível. Muitas vezes o pessoal acaba fazendo, sai da aula, vai até a vila, comprar refri, comprar comida, comprar outras coisas. Isso é um problema junto com a questão da vivência. Tá, quando se fala em espaços de convivência, ele é para além da festa. Mas acho que tudo que aqui a Chapa 2 e a Chapa 4 colocaram é importante. Nós precisamos de vivência, nós precisamos trocar ideia, nós precisamos conversar, nós precisamos falar das nossas disciplinas, nós precisamos dançar junto, fazer teatro, fazer cultura, fazer capoeira, como a gente tinha no início do ano, parou por questões de não possibilidade do grupo. Mas isso é conviver. Eu acho que a ESEF é exemplo, né? Eu vou citar a ESEF sempre, porque eu acho que é exemplo em muita coisa, e sou daqui, sou formada nessa universidade por esse campus, né? E acho que é importante a gente ocupar o espaço. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em convivência. Quando a gente fala de cultura, a gente fala em convivência. Isso é fundamental, é troca. Então, acho que a ESEF é exemplo disso, de ocupar esse espaço aqui. Não à toa é o debate mais cheio. E eu acho que com relação à segurança, a FACED não poderia ter aula, porque a gente não tem um extintor que funcione na FACED. Então não pode ter festa, mas pode ter aula num campus, num prédio que está impossibilitado. Não pode ter festa, mas pode ter aula num prédio do Instituto de Arte que está caindo. Então eu acho que é importante sim, e tenho certeza que os estudantes daqui, junto com os técnicos, vão dar resposta ao galpão em breve. Com essa última pergunta, então, a gente encerrou o bloco de perguntas da plateia e passa para o último, que são as considerações finais. A gente vai ressortear aqui a ordem das considerações. Começa pela Chapa 2, depois Chapa 4. Peguei uma pergunta. Depois Chapa 3 e por último a Chapa 1. Bueno, queria agradecer, enfim, a Comissão Eleitoral, aos estudantes da ESEF que aqui estão e que passaram também, né? A gente sabe que é corrida essa vida, enfim. E queria dizer que a nossa chapa, assim, ela também é de oposição, né? Enfim, é de esquerda. Ela se constitui enquanto movimento também, né? Vários grupos já participam dela. A gente participa do Comitê de Luta pela Paridade dentro da universidade. A gente fortalece e constrói o coletivo de bolsistas que luta por aumento e reajuste das bolsas que existem dentro da universidade, inclusive dentro da categoria da PRAE lá. A gente acha que os bolsistas têm que ter, enfim, grana sem contrapartida de dinheiro, né? De trabalho. Então, nesse sentido, a gente se constitui enquanto movimento também, porque o nosso compromisso aqui é com o movimento estudantil. A gente quer um movimento estudantil de novo tipo, né? E para isso a gente precisa refletir sobre o que é o movimento estudantil na URGS, né? Essa não é uma pergunta vã, né? A gente precisa retomar as mobilizações, retomar o número de participação dos estudantes que, infelizmente, os DCEs ultimamente vêm sendo eleitos com menos de 20% dos estudantes participando. Acho que isso quer dizer alguma coisa.
Pois é, e reiterar então a forma como a gente quer trabalhar, enfim, com diálogo aberto, não só a gestão do DCE, né, mas da forma como a gente está se propondo a trabalhar, trazendo todo mundo que quiser pautar a luta e todas as lutas que a gente está, que todas as chapas aqui estão colocando, né, menos a chapa da situação, como importantes aí para a gente obter vitórias de fato no próximo ano, tendo o DCE como instrumento de articulação, mobilização, luta e vitória para todo o movimento estudantil, para cada aluno que está aí na sua sala de aula, para cada aluno poder usufruir e conviver mais com o resto do seu curso, com os outros cursos. E a gente encerra aí dizendo o nosso poema, né? Lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo. Na mesma barca nós nos encontramos. Todos concordam, vamos lutar. Bom, nós somos a Chapa 4, a Ação Libertadora Estudantil, mais que uma chapa que está concorrendo para a próxima gestão do DCE. Nós somos um novo movimento estudantil e que avalia como muito importante esse espaço para que a gente possa estar expandindo o debate, principalmente as chapas que realmente têm um movimento real de luta aqui, que a gente possa estar fazendo um debate, porque entra e sai gestão no DCE, a gente tem tido realmente uma dificuldade, falo isso no campo da esquerda, de estar conseguindo expandir o movimento estudantil para todas as unidades da universidade, que é o que foi dito agora pelo companheiro da Chapa 2, e é muito importante que a gente tenha essa reflexão enquanto movimentos de luta, né? Porque atualmente a gente tem uma universidade com mais de 20 mil estudantes, e no movimento estudantil, esse movimento se resume a 100, 120, 150 pessoas que debatem, que estão nos espaços de deliberação, e nós temos que expandir isso. Nós temos que ter um DCE que realmente esteja implementando assembleias por campus trimestrais, assembleias gerais semestrais, que possam estar congregando não só estudantes, mas também professores e funcionários, para a gente estar debatendo a universidade que nós queremos. Universidade necessária para o Brasil e para o seu povo. Universidade essa que tem que ser democrática e tem que ser popular. E é por isso que eu convido, então, os estudantes, não só a estar votando na Chapa 4, mas também a estar se organizando com a gente, porque a gente está num processo aí que é para muito além das eleições, e que a gente quer estar também em diálogo com todas as chapas de luta aqui, também os movimentos que fazem a luta ao longo do ano na universidade, mas que não se organizaram eleitoralmente. Obrigado. Bom, gente, acho que foi um debate muito rico aqui. A gente levantou muitas contradições de estar numa universidade pública, né, que passou por muitos avanços, mas que com certeza ainda tem muitas coisas para se melhorar. Acho que todo o nosso debate sobre infraestrutura, sobre democracia interna, foi muito importante, porque existem posições muito diferentes, né? A gente esse ano teve um DCE extremamente apático, um DCE que durante muitos momentos teve uma política enganosa, despolitizante, para aqui, para dentro da universidade, para com o movimento estudantil. Ao mesmo tempo teve que enfrentar a precarização também na universidade. Para também responder um pouco a isso, a gente quer lamentar aqui a falta da Chapa 5, que poderia também fazer um contraponto interessante aqui nesse debate, mas fica o convite para construir também um novo DCE, porque a gente acha que pode fazer diferente, pode mobilizar e conquistar em 2015. E a gente, além de reivindicar a história, tem muita proposta que não deu tempo de falar aqui no debate. Tem no nosso panfleto, estamos aí no dia a dia, fazendo passada em sala, aqui no Campus ESEF, estamos sempre. Então acho que fica o convite para a galera conversar com as chapas, conversar com a gente. Sexta-feira a gente tem uma convenção de chapa de novo, fica o convite para a galera participar no fim da tarde. Com relação à Chapa 5, realmente é lamentável, porque expressa hoje interesses de um governo, né? São pessoas ligadas ao governo e que não vieram aqui, não queriam se expor aqui na ESEF. Eu acho lamentável, porque é importante a gente dialogar em todos os campi. E com relação à Chapa 2, nossos companheiros, sentimos falta da unidade, falo isso honestamente, e se a gente vir a ganhar esse DCE, com certeza, camaradas de luta que estão com a gente, e convido do fundo do coração para fazer parte da luta diária, cotidiana com a gente. E se não ganhar, nós vamos continuar mobilizando, conquistando, fazendo ato e resistência nessa universidade. Porque nada deve parecer natural e nada deve ser impossível de mudar.
bem, eu venho aqui representando a Chapa 1, que é a atual situação do DCE. A gente passou um ano muito difícil à frente do DCE porque nós recebemos uma herança maldita, porque até hoje o DCE está endividado. Ele tem débitos tanto na Justiça quanto no SPC Serasa, que são legados de gestões anteriores. E, inclusive, uma das chapas que está concorrendo participou ativamente dessa dívida. Intensivamente até. Então, a gente, ao longo desse ano, buscou, mesmo nessa condição de precarização da entidade DCE, não só a URGS está sucateada, como o DCE foi sucateado, a gente trabalhou para melhorar essa situação e buscar, ainda assim, construir alguma coisa dentro do DCE para o estudante, o que até então era impossibilitado por essa condição. O DCE ainda não está bem. O DCE ainda está na UTI, mas ele não está mais morrendo. Só isso que a gente conseguiu fazer em um ano. Porque ele está numa situação tão crônica que a entidade não tem moral de pedir melhoria, porque ela não tem o que mostrar. Ela tem que mostrar no máximo o movimento de gente, ou seja, fazer a mobilização, porque ela não tem outra forma de requisitar as coisas, porque ela não tem prerrogativa de eu faço direito e posso pedir. Não, ela tem que botar a gente na rua, porque sem gente na rua elas não têm respaldo, porque eles falando como DCE não são ninguém, eles só são alguém se eles botar 50 pessoas atrás. Por quê? Porque eles, ao longo de todas as suas gestões, que somam mais de 10 anos, como intervalo, eles só conseguiram destruir o DCE. Eles conseguiram fazer mobilização, sim, mas a entidade estudantil de luta, para lutar com condição, para lutar ou defender alguma coisa, ela não tem. Ela foi sucateada, destruída e foi praticamente zerada. O DCE só tem o espaço físico que a URGS o dá. E nem isso é garantido, porque ao longo de todo esse tempo, o DCE não tem um documento que garanta a ele a posse de suas sedes. É esse DCE que nós queremos? Um DCE vazio, um DCE destruído e um DCE em processo constante de destruição? Essa é uma alternativa que se põe nesse pleito. Nós não queremos isso. Nós estamos trabalhando por um DCE melhor, um DCE que, seja lá qual chapa entrar, vai pegar melhor do que nós pegamos. Isso eu lhes garanto. Mas não sei o que DCE será deixado em 2015. Mas isso não cabe a mim decidir, cabe a vocês. Obrigado. Então a gente encerra esse debate aqui na ESEF. Agradece a participação de todo mundo, agradece a participação das chapas. E só um último informe aqui do calendário de debates. Amanhã, na quarta-feira, os debates vão ser feitos no campus Litoral, no Secrimar. Na quinta-feira, ao meio-dia, o debate no campus da Agronomia e à noite no campus do Vale. E o último e grande debate ao meio-dia no Vale, na segunda-feira, no dia anterior ao início das eleições, que são na terça, quarta e quinta, 18, 19 e 20 da próxima semana. Hoje não tem. Então, obrigado a todos.